Olá a todos, eu sou Matheus Gasparini, R2 de Oftalmologia da Unicamp, e hoje eu vou dar continuidade ao módulo de ótica dentro do curso de refração. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre como a imagem se forma, tanto no contexto de espelhos planos, quanto de espelhos curvos e também de lentes esféricas. Os espelhos curvos, eles são basicamente côncavos ou convexos, e as lentes esféricas são basicamente côncavas ou convexas. E como a imagem se forma em cada uma dessas situações? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Vou começar conversando sobre os espelhos, mais especificamente os espelhos planos. No espelho plano, a gente pode ver aqui um objeto e o observador. O observador ele está olhando para o espelho e está vendo a imagem, ele não está vendo o objeto diretamente, mas ele está vendo a imagem desse objeto refletida no espelho. Então é como se ele estivesse vendo o objeto aqui atrás. Essa é a imagem que o observador vê. E é uma imagem que ela está atrás do espelho. É uma imagem que não existe, ela não é real. É uma imagem virtual. Então a imagem do espelho plano é sempre virtual. Ela sempre vai estar atrás do espelho plano. E a distância entre o objeto e o espelho vai ser a mesma distância que a distância entre a imagem e o espelho. Então eles vão ser simétricos em relação ao espelho. Da mesma maneira, objeto e imagem vão ter a mesma altura. Só com uma diferença. A imagem vai ter uma reversão lateral em relação ao objeto. Vamos entender melhor o que é essa reversão lateral. Vamos pegar esses dois exemplos aqui. No exemplo da esquerda, a gente tem uma mulher que está olhando para a gente. É uma mulher real, está olhando para a gente. Tá? Não é uma imagem de uma mulher, é uma mulher real. E à direita, a gente tem a imagem de uma menina refletida no espelho plano. Tá? Então, é uma garota, a gente está vendo a imagem dela refletida no espelho. Se a gente pede para a mulher da esquerda levantar o braço direito, ela vai levantar esse braço aqui, certo? Então, a gente vai ver o braço dela levantado à nossa esquerda, que é aqui, a nossa esquerda. O braço direito dela, a nossa esquerda. Agora, se a gente pedir para a menininha, para a garota, levantar o braço direito dela, ela vai levantar esse braço aqui, que está à nossa direita. Então, essa é a reversão lateral do espelho. A imagem vai estar revertida lateralmente em relação ao objeto, tá bom? Outra característica do espelho plano, outra particularidade do espelho plano que volta e meia cai em concurso, é a característica da translação do espelho plano. O que acontece quando a gente muda o espelho plano de lugar? Vamos entender isso também baseado em imagem. Na imagem aqui de cima, a gente pode ver um objeto em verde e o espelho plano. O objeto está a uma distância 2x do espelho plano. X, 2x. Tá? Da mesma maneira, como a gente viu que o objeto e a imagem são simétricos em relação ao espelho plano, a imagem ela vai estar também a uma distância 2x do espelho. X, 2x. Logo, a gente vê que o objeto e a imagem vão ter entre si uma distância de 4x. A imagem vai estar a uma distância 4x do objeto. Se a gente muda o espelho plano de lugar e coloca o espelho plano agora a 3x do objeto, a gente fez o espelho andar x. Ele andou essa distância x, ele estava a 2x do objeto, agora ele passa a estar a 3x do objeto. 1, 2, 3x do objeto. Da mesma maneira, mantendo aquele raciocínio, a imagem também vai ficar a 3x do espelho. Ela tem que ser simétrica, lembra-se? Dessa maneira, a gente pode ver que a imagem e o objeto agora eles estão distantes 6x. Então, o espelho andou x em relação ao objeto, mas a imagem que estava a 4x passa a ficar a 6x do objeto. Então, a imagem andou 2x do objeto. O espelho andou x, a imagem andou 2x. Ou seja, a imagem final, o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do espelho plano. É uma característica que volta e meia cai em prova. O mesmo raciocínio é válido para a velocidade de deslocamento. Tá? Como velocidade é distância sobre o tempo, se a imagem anda o dobro da distância na mesma quantidade de tempo, a imagem ela se desloca com o dobro da velocidade em relação ao espelho plano também. Isso pode ser usado em algum enunciado de questão, em vez de colocar em distância, usar em velocidade, mas o raciocínio é o mesmo. Da mesma maneira, quando a gente faz uma rotação do espelho plano, a gente vai ver, existe uma particularidade também, a gente vai entender o que acontece.
Vamos imaginar esse espelho em azul como sendo o espelho plano na sua posição original. Tá? Aqui está o objeto, aqui está o espelho na posição original, e aqui está a imagem em azul também, a imagem original desse espelho plano, uma imagem sempre virtual. Se a gente pega esse espelho azul e faz uma rotação desse espelho, a gente vai achar esse espelho vai ficar vermelho, tá? Vai ser o espelho 2 em vermelho, ele está um ângulo θ do espelho de rodar. Ele rodou, ficou vermelho, rodou θ, tá? Agora, a imagem correspondente vai ser essa imagem também em vermelho, só que a rotação da imagem ela não vai ser de θ também, ela vai ser de 2θ. Ou seja, a imagem ela vai girar no mesmo sentido do espelho, só que vai girar num ângulo de 2θ, no dobro do ângulo. O ângulo de rotação da imagem vai ser o dobro do ângulo de rotação do espelho plano. É outra propriedade do espelho plano. E também uma outra propriedade que volta e meia cai em concurso, eu achei interessante colocar no vídeo também, é que um espelho de corpo inteiro, uma pessoa, para o indivíduo se ver no espelho plano, ver da cabeça aos pés, o espelho precisa ter pelo menos metade da altura da pessoa. Então, se a pessoa tem 1,80 m de altura, o espelho tem que ter 90 cm pelo menos. Se a pessoa tem 2 metros, precisa ter pelo menos 1 metro. Se ela tem 1,60 m, precisa ter pelo menos 80 centímetros de altura o espelho. E como que a gente entende isso? A gente entende isso através da propriedade geométrica da semelhança dos triângulos. Olhando aqui na imagem à esquerda, a gente pode ver que o espelho plano ele tem uma altura x, a pessoa e a sua respectiva imagem vão ter uma altura h. E essa a é a distância entre o objeto e o espelho. Lembrando que a distância entre a imagem e o espelho também é a. Então, a distância da imagem até o objeto é de 2a. Correto? Então, a gente pode ver que esse espelho aqui, esse triângulo aqui, formado entre o objeto e o espelho, ele é semelhante, ele é proporcional a esse triângulo maior aqui, ó. Eles são triângulos semelhantes, são triângulos proporcionais, tá? Então, a gente pode inferir algumas relações. A gente pode dizer que x, que é a altura do espelho, sobre a, que é a distância do objeto até o espelho, vai ser proporcional a h, que é a altura da pessoa, sobre 2a, que é a distância do objeto até a imagem. Então, vai surgir essa fórmula aqui embaixo. X sobre a é igual a h sobre 2a. A gente corta aqui, e a gente acha que x é igual a h sobre 2. Logo, a gente conseguiu provar que a altura do espelho deve ser, no mínimo, igual à altura da pessoa divididos por 2, ou seja, metade da altura do indivíduo. Tá bom? Então, agora indo para os espelhos curvos, côncavos e convexos. Aqui o espelho convexo, a sua superfície, aqui o raio incidente, ele está aqui incidindo sobre a superfície convexa do espelho, por isso é o espelho convexo, está sendo refletido. E aqui já no espelho côncavo à direita, o raio luminoso ele está incidindo sobre uma superfície côncava, por isso o espelho côncavo está sendo refletido. Eu não vou me alongar muito na explicação dos detalhes dos espelhos curvos, até porque o curso é um curso de refração, e os espelhos eles fazem reflexão das imagens. Então, para a gente poder ter uma aplicação mais prática, eu vou focar mais nas lentes. Mas a gente precisa saber que o raciocínio dos espelhos curvos ele é o mesmo das lentes esféricas. Como assim? Quando a gente falar de uma lente convexa, o raciocínio vai ser o mesmo dos espelhos côncavos. E quando a gente falar da lente côncava, das lentes côncavas, o raciocínio vai ser o mesmo dos espelhos convexos. Tá? Isso é importante a gente ter em mente também. Indo agora para a parte principal do vídeo de hoje, que é falar sobre as lentes esféricas. As lentes esféricas elas podem ser convexas ou côncavas. As lentes convexas têm um sinônimo, lentes positivas. As lentes côncavas também têm um sinônimo, são as lentes negativas. Reparem que a gente pode imaginar as lentes esféricas como sendo a união de dois prismas. Então aqui ó, a gente pode ver que a lente convexa ela seria a união de dois prismas unidos pelas suas bases, certo? Ao passo que as lentes côncavas seria a união dos prismas pelos seus ápices. Tá? Só um parênteses, na verdade as lentes esféricas não são união de dois prismas, tá? Estou usando apenas esse paralelismo para poder facilitar o entendimento.
do que eu vou falar a seguir, mas isso não é real. As lentes esféricas não são uniões dos prismas, mas esse raciocínio ajuda a facilitar o entendimento do que eu vou falar, tá? Então, tudo bem. A gente vê que quando a gente falar sobre prisma, eu vou falar que um raio luminoso, quando ele incide sobre um prisma, ele vai desviar em direção à base do prisma, tá? Isso é um conceito importante de prisma. Já estou adiantando aqui. Então, quando a gente vê que na lente convexa, quando a luz desvia em direção à base do prisma, ela está desviando para cá e, no caso, está desviando para cá. Então, os raios de luz eles estão convergindo. Então, a lente convexa ela é geralmente convergente, porque os raios estão refratando em direção à base dos prismas, entre aspas, né? E com isso estão convergindo. Da mesma maneira, como a base dos prismas aqui está para fora, nas lentes côncavas, os raios eles vão se afastar, eles vão divergir. Então, a lente côncava ou lente negativa, geralmente, é uma lente divergente. Agora, reparem que eu coloquei a palavra geralmente, não é em todas as situações. Por que eu coloquei isso? Vamos entender. No dia a dia, em 99,9% das situações, as lentes vão ser mais refringentes do que os meios, do que o meio que a circunda. Então, se a gente coloca uma lente no ar, o ar ele tem um índice de refração de mais ou menos, praticamente 1, né? Que é quase o índice de refração do vácuo. E uma lente vai ter um índice de refração maior do que isso, a depender do seu material. Vamos supor que nessa imagem aqui, o índice de refração da lente seja de 1,2. Ora, quando a lente ela é mais refringente do que o meio, que é a maioria das situações, o raio de luz ele vai vir aqui em vermelho e ele vai, quando ele passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, que é a lente, ele vai se aproximar da normal. A normal é essa linha em verde aqui, ó, perpendicular à superfície da lente. Ó. Então, ele está se aproximando da normal, ele está sofrendo um desvio. E quando ele sai da lente e volta para o ar, ele vai se afastar da normal. Só que como a normal está direcionada nessa direção agora, porque a superfície da lente é outra, aqui, o raio ele vai sofrer um desvio ainda maior para o mesmo sentido. Então, ele estava aqui, vai desviar um pouquinho para cá. Depois, quando ele sai, ele vai se afastar do normal, só que ele vai convergir ainda mais. E vai se encontrar com os raios do outro lado no ponto focal. Então, a gente pode ver que essa lente biconvexa ela se comporta como uma lente convergente. A lente convexa é uma lente convergente e a lente côncava é uma lente divergente. Só que existem raríssimas situações que os concursos gostam de cobrar, questões que muitos alunos erram nas provas de CBO e outros concursos de oftalmologia. São situações em que a lente é menos refringente do que o meio. É uma exceção, mas isso pode ser cobrado em prova. Então, aqui nessa imagem, a gente coloca o meio como sendo de 1,4, o índice de refração, e a lente tendo um índice de refração de 1,3. A lente é menos refringente. Dessa maneira, quando o raio ele entra na lente, ele incide sobre a lente, ele vai primeiro se afastar da normal, e depois, quando ele sai da lente, ele vai se aproximar da normal, ou seja, vai ser o raciocínio inverso daquilo que eu falei no slide anterior. Então, a gente pode ver que essa lente aqui é uma lente divergente, certo? A base dos prismas está voltada para fora. Os prismas estão lidos pelo seu ápice. Só que aqui é uma lente negativa, né? Só que ela vai se comportar como uma lente convergente, certo? A lente côncava ela vai se comportar como uma lente convergente, sendo que na maioria das situações a lente côncava ela se comporta como uma lente divergente. Aqui é o contrário. Por quê? Porque o índice de refração da lente está menor do que o índice de refração do meio que a circunda. Isso é uma exceção. Então, sempre cai uma questão de prova, usando lente, usando refração aplicada, ótica, sempre tem que olhar muito atentamente para o índice de refração dos materiais, tá? Para não cair nessas pegadinhas. Agora vamos ver como a imagem se forma numa lente convexa. Lembrando que o mesmo raciocínio é válido para o espelho côncavo. Para a gente entender como a imagem se forma na lente convexa, a gente precisa revisar rapidamente 3 leis básicas da refração. Vamos observar essa figura aqui para entender. A primeira lei, ela diz que quando a luz incidente passa pelo ponto focal, que é esse raio azul e roxo aqui,
quando ele passa pelo ponto focal, a luz refratada é paralela ao eixo principal da lente. Tá? Então, é essa imagem aqui. A segunda lei fala que quando a luz incidente é paralela ao eixo principal, que aqui essa luz, como se fosse arco-íris aqui, com várias cores, quando ela é paralela ao eixo principal, a luz refratada vai passar pelo ponto focal. E a terceira lei fala que quando a luz ela incide sobre o centro óptico da lente, aqui em verde e amarelo, ela não vai mudar de direção. Então, a gente pode ver que a união desses raios vai formar uma imagem. Tá? Então, a gente precisa saber dessas três leis para entender o que eu vou falar a seguir. Lá, ó, um exemplo de imagem real invertida e menor é a imagem formada pelo olho humano, nas quais o objeto vai estar antes do centro de curvatura do olho humano. Então, a imagem formada na retina vai ser real, invertida e menor. Se a gente pega aquele objeto e aproxima um pouco mais, a gente vai colocar o objeto agora bem no centro de curvatura. A imagem formada vai ser uma imagem real, invertida, só que agora ela vai ter o mesmo tamanho do objeto. Porque ela também vai estar no centro de curvatura, só que do outro lado. Então, ela vai ser do mesmo tamanho do objeto. Se a gente aproxima ainda mais, o objeto estava aqui, a gente botou aqui, agora a gente aproximou ainda mais esse objeto, fazendo os raios, aquelas leis, a gente pode ver que a imagem formada está mais distante agora. Consequentemente, ela está maior do que o objeto. Então, é uma imagem real, invertida e maior. Conforme a gente vai aproximando o objeto da lente, a gente vai aumentando o tamanho da imagem. Exemplo disso são os projetores. Né? A gente coloca os projetores e consegue achar uma imagem, e consegue formar uma imagem maior do que o objeto correspondente. Porque vai estar entre o centro de curvatura e o ponto focal. Agora, se a gente aproxima mais e coloca o objeto bem no ponto focal, bem no foco da lente, o que vai acontecer? Reparem que o raio que está passando pelo ponto focal e o raio que está passando pelo centro óptico da lente, eles são paralelos, eles não vão se encontrar nunca. Logo, não vai ser formada nenhum tipo de imagem. Não vai ser formada imagem quando o objeto está situado no ponto focal. Isso é uma característica importante também sobre as lentes. Se a gente pega esse objeto e aproxima ainda mais e coloca entre o ponto focal e a lente, a gente vai ver agora que o objeto aqui, vamos traçar os raios para poder entender. Ó. Aqui está passando pelo centro óptico, em verde e amarelo, e aqui esse colorido está saindo paralelo e está sendo refratado e está passando pelo ponto focal. Só que eles não vão se encontrar, eles estão se afastando até um pouco. Aqui eles não vão se encontrar nunca à direita, eles estão se afastando cada vez mais. Só que eles vão se encontrar à esquerda da lente. Se a gente fizer uma projeção desses raios, a projeção desses raios vai se encontrar. Isso vai formar uma imagem aqui bem à esquerda da lente. Com isso, como a imagem está à esquerda, ela não consegue ser projetada. Ela é uma imagem virtual. Ela é uma imagem direta, porque ela não está de cabeça para baixo. E ela é uma imagem maior do que o objeto. O objeto está aqui pertinho, é um objeto pequeno. A imagem está longe, é uma imagem grande. Então, a imagem é maior do que o objeto. Nas situações em que o objeto está entre o ponto focal e o centro óptico. E uma situação prática onde a gente encontra isso é a lupa. Tá? As lupas elas vão formar uma imagem virtual, direta e maior do que o objeto. Tá? Agora, observando, a gente já viu como uma imagem se forma numa lente convexa, agora a gente vai ver como a imagem se forma numa lente côncava. Mais uma vez, o raciocínio é o mesmo para os espelhos, no caso, para os espelhos convexos. Tá? É muito mais simples, numa lente côncava existe apenas uma situação. Tá? Independentemente da posição do objeto, tá? A imagem vai ser sempre virtual, sempre direta e sempre menor do que o objeto. Tá? Então, a gente coloca aqui um objeto, a gente vê que a lente, no caso agora é uma lente divergente, é uma lente côncava, então os raios eles estão incidindo e estão divergindo, eles nunca vão se encontrar aqui à direita, eles sempre vão estar se afastando. Só que se a gente projetar esses raios, projetou esse raio aqui, a gente consegue fazer uma interseção entre esses raios luminosos bem nesse ponto. E nessa região vai ser a imagem do objeto, uma imagem virtual, porque está à esquerda
uma imagem direta, porque não está de cabeça para baixo, e uma imagem menor do que o objeto. Tá? Então, essa é a única situação da lente côncava, também aplicada para os espelhos convexos. Então, resumindo, hoje a gente conversou sobre os espelhos planos, né, que é a imagem virtual, a propriedade de reversão lateral, o que acontece quando a gente faz translação e rotação do espelho plano, e também o espelho de corpo inteiro precisa ter pelo menos metade da altura da pessoa. Depois a gente partiu para como funciona as lentes convexas e os espelhos côncavos, nas quais as características da imagem vão depender da posição do objeto. E por fim, falamos das lentes côncavas e dos espelhos convexos, nos quais as características da imagem não vão depender da posição do objeto. Tá? A imagem, nesse caso, vão ser sempre virtuais, diretas e menores do que o objeto. É isso, pessoal.